Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando diretamente aqui da sede da Igreja do Novo Nascimento, que está localizada na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, na cidade de Marília. E às segundas-feiras nós temos reuniões direcionadas para abençoar a vida profissional, financeira. Quarta-feira, reuniões de oração e edificação. Sexta-feira, libertação e família, e aos domingos acontecem as reuniões mais importantes, são as reuniões do Espírito Santo, reuniões de louvor, adoração, busca da presença de Deus, reunião para fortalecer a vida espiritual, mas nós também realizamos algumas orações importantes para abençoar as pessoas nos demais aspectos das suas vidas. A reunião principal aqui acontece às 9 da manhã, depois, às 7 da noite, neste domingo, em nome de Jesus, eu estarei novamente ministrando essa reunião, pastores, esposas, obreiros, obreiras, prontos para abençoar a sua vida. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará ministrando a reunião às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Antes de ler aqui um versículo importante, eu gostaria que você assistisse um pouquinho do trecho da reunião. Você vai assistir um trecho da reunião que aconteceu no domingo passado, para você entender, saber, se não conhece, como acontece a reunião aqui, pelo menos um pouquinho, e depois a gente volta com todos vocês. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. ó meu Deus, escute a nossa oração. Vivemos em um mundo de aflições, de lutas, de trevas, e de vez em quando as adversidades surgem, mas aqueles que vão construindo uma vida contigo, esses vão alcançando forças, alcançando segurança, alcançando uma confiança muito maior em ti. Por isso disse o salmista: tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente nas tribulações. Por isso ele disse: o Senhor dos exércitos. Bom, eu estou de volta e gostaria, você assistir um pouquinho do que aconteceu domingo, e eu convido a você aqui de Marília, da região, para estar conosco neste domingo, às 9 horas, reunião
principal. É sempre importante lembrar que o nosso relacionamento com Deus é condicionado, a gente tem falado sobre isso, né? Ele disse: invoca-me e eu te responderei. Então é preciso invocar. Se a pessoa quer ser respondida, ela precisa invocar. Tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós outros. Se a pessoa quer que Deus se torne para ela, se volte para ela, ela precisa se tornar para Ele. Se você o buscar de todo o coração, Ele promete se deixar achar. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte nesse relacionamento com Deus. Não é como muita gente pensa, que Deus faz tudo e eu não faço nada, e eu fico só esperando. Quantas pessoas estão aí assistindo vídeos, mensagens, reuniões, pregações, através da televisão, meios de comunicação, internet, redes sociais, né? Mas elas não se voltam para Deus. E elas estão lá anos e anos, definhando muitas das vezes, porque elas não entendem que é preciso dar um passo de fé, ou eu preciso ir à igreja. Claro, você orando, Deus pode te ouvir aí no seu quarto, no lugar que você estiver, no seu trabalho, dirigindo. Claro, Ele ouve, mas ir à igreja, congregar, participar das reuniões, é uma atitude de fé necessária para quem quer crescer com Deus, conhecer a Deus, ter de fato, né, um desenvolvimento na vida com Deus. É preciso, por isso tem a igreja, por isso Deus levanta os seus servos e servas para orientar o seu povo, para conduzir o seu povo, né? Existem os pastores, existem os servos e servas de Deus que têm essa responsabilidade de orar, de ensinar, enfim, mas é preciso tomar atitudes de fé, e tem pessoas que ficam esperando. Então, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, aqui fala da reforma religiosa, espiritual, que o rei Asa fez em toda a nação. Então diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Certo? Então, isso é um versículo, nós estamos sempre lendo sobre ele, sempre lendo e orientando a respeito dele, para que as pessoas entendam que o relacionamento com Deus é condicionado. Isso não se aplicou apenas ao rei Asa, ao povo de Judá e Benjamim. Isso se aplica a todos. Deus está conosco, está com uma pessoa, enquanto ela está com ele. Quer dizer, se eu quero que Deus permaneça na minha vida, eu preciso permanecer com ele. Eu preciso plantar para isso. Não há problema, não há circunstância, não há tribulação, não há aflição que vai fazer Deus sair da vida da pessoa. Ela está num momento difícil, enfrentando aflições, tribulações, eu vou deixá-la. Não existe isso. Não são as circunstâncias que fazem com que Deus deixe uma pessoa. É o fato da pessoa deixá-lo primeiro. Se você o buscardes, ele se deixará achar. Mas se vós o deixardes, ele também vos deixará. É assim que funciona. Quantas pessoas estão hoje aí viciadas novamente, perturbadas novamente, oprimidas novamente, em trevas novamente. Pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, foram curadas, libertas, abençoadas, passaram a ter a certeza da salvação, tiveram experiências com Deus, mas o que houve? Por que hoje elas estão novamente em trevas, oprimidas, endemoniadas, perturbadas, dominadas pelas ilusões deste mundo, vazias? Por quê? Porque primeiramente elas deixaram Deus. Então, se o deixardes, ele vos deixará também. O que elas precisam fazer?
Elas vão ficar lá paradas esperando que Deus volte para elas? Não, elas têm que se voltar para Ele. Elas têm que decidir no coração, eu vou me voltar para Deus. Então, se voltando para Ele, Ele vai se voltar para elas novamente. Eu vou buscar a Deus, buscando de coração, Ele vai se deixar achar por elas. Então, não esqueça disso, porque tem muitas pessoas, cristãos, que eles vão desprezando a presença de Deus, a palavra de Deus. Eles vão desprezando ir à igreja. Domingo agora eu vou quando dá, quando eu quero, quando for conveniente, quando eu não tiver nada mais interessante. Eles vão plantando, eles vão deixando a Deus. Só que Deus também vai deixá-los. E sem Deus, você sabe a desgraça que é. Esse é o termo. Sem Deus, você sabe a desgraça que é. Então não há nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Nada mais importante. Se eu quero que a presença de Deus permaneça na minha vida, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que buscá-lo, tenho que me aproximar dele, eu tenho que ser fiel, eu tenho que perseverar, eu tenho que fazer a parte dele. Quem faz assim é honrado por Deus, tá bom? Domingo, às 9 da manhã, reunião do Espírito Santo, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, Pastora Nilzete, às 9 da manhã, Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Maré. Se você não tem buscado a Deus, busque de coração, Ele vai se deixar achar. Se você o deixou, o único meio é você se arrepender, se voltar novamente para Ele, para que Ele se volte para você. Se você tem permanecido com Ele, continue lutando e permanecendo, Ele permanecerá com você. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.